E aí, rapaziada, vamos lá. Nossa aula de hoje, professor Rafael com vocês. A gente vai aprender hoje um pouquinho aí sobre equações. É uma matéria relativamente fácil, é uma matéria que a gente meio que domina, ou seja, a gente vai precisar sempre estar lembrando aí e puxando na cabeça, na memória, o que você tecnicamente aprendeu lá na sua época da escola e tentar aplicar isso no nosso contexto em questões, no caso para vocês, no caso para ESA, para IAR ou para Aprendiz de Marinheiro, que é o nosso contexto, o nosso foco no momento. Beleza? Lembra? Essa matéria é uma matéria que ela tem níveis de dificuldade. Ela tem um nível fácil, tem um nível intermediário e, obviamente, a gente pode pegar um contexto de uma questão aleatória e fazer uma dificuldade aumentada em cima dela. Óbvio que é isso aí que a gente vai praticar na nossa aula de hoje. Só para entender o parâmetro, a gente vai começar falando sobre o quê? Preste atenção no nosso slide. A gente vai começar, vamos lá, aqui, sair da frente, observa comigo. A gente tem os tópicos equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequação do segundo grau, e para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre equação biquadrada e também para a equação irracional. Todas são questões que vão ser continuativas, ou seja, se você conseguiu aprender a equação do primeiro grau, você consegue ter um entendimento melhor da equação do segundo grau, o mesmo vale para o caso das inequações. Lembrem que as disciplinas que nós vamos aprender, os casos de resolução, elas são todas passo a passo. Peço que, obviamente, se você por acaso não entender alguma delas, vocês pausem após assistir o vídeo e tentem refazer aquele conteúdo para ver se vocês realmente dominaram essa parte da matéria. Como eu falei, o comecinho, a equação do primeiro grau, não é nada absurdo, é uma coisa bem básica, aquele básico mesmo que você conseguiu aprender lá na época da sua escola. Então vamos lá avançar nosso conteúdo. Tá, sentença matemática. Só para iniciar, vamos lembrar aí como que funciona o caso das sentenças matemáticas. Primeiro, o que é uma sentença? Ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Só que, vamos tentar entender isso no contexto matemático. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso é um fato. Isso é uma sentença fechada, pois ela é verdadeira. Atenção, o que seria uma sentença fechada? É aquela sentença que o resultado já está definido, está fechado, ou seja, 2 mais 2 realmente é 4 e ninguém vai discutir. Porém, no nosso outro caso, eu tenho x mais 1 igual a 4. Bom, quando eu tenho x mais 1 igual a 4, eu não tenho como atribuir se é uma sentença verdadeira ou é falsa. Logo, eu tenho uma sentença aberta, pois ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, dependendo do valor do x que a gente tiver. Observa comigo que se você tem essa incógnita, esse x, dependendo desse resultado, desse valor que o x vai ser atribuído, você vai ter um valor ou verdadeiro, uma sentença verdadeira, ou uma sentença falsa. Então, esse é o início do conteúdo para você entender o que é uma sentença matemática, para daí a gente conseguir evoluir até chegar lá no estudo das equações. Então, avançando aqui. Então, a equação, vamos falar da equação. É uma sentença matemática que é aberta, que contém, no mínimo, uma variável e exprime uma relação de igualdade. Bom, professor, eu não entendi muito bem esse termo técnico. Vamos trazer para a nossa realidade. O que a gente precisa ter para a gente ter uma equação? Duas coisas são básicas. Você precisa ter uma incógnita, ou em outras palavras, uma letra, e precisa ter uma igualdade, ou seja, tem que ter um sinal de igual. Ou seja, a gente tem uma letra e tem um sinal de igual, automaticamente a gente já tem uma equação. Sem classificar qual é o tipo de equação ainda que nós vamos ter. Vamos olhar nossos exemplos. Primeiro, eu tenho 2x mais 9 é igual a 8 mais 27. É um caso de equação. Bom, outra é x² menos 4x igual a 5. Outro tipo de equação. Embaixo eu tenho 8x mais 5y menos 9 igual a 2. Bom, os três casos que estão aqui são considerados equações. Por quê? Porque nos três casos eu consigo identificar quem são as variáveis e, além disso, eu consigo identificar a igualdade, o sinal de igual. Observa aqui, são três equações que são de classificações diferentes. Porque, por exemplo, nossa primeira equação é uma equação do primeiro grau,
a minha segunda equação é do segundo grau, e a minha terceira seria uma equação com duas variáveis, porque na terceira equação nós temos o x e temos também o y. Ok. Temos aqui três casos que são equações, mas a gente tem que lembrar que também tem casos que não são equações. Por exemplo, 2 mais 3 é 5. Não é uma equação. Por que não é uma equação? Porque a gente não tem incógnita, a gente não tem nenhuma letra aí no meio do número, no meio do cálculo. O outro caso, x menos 8 é maior do que 3. Bom, esse aqui é outro exemplo do que não é uma equação. Por quê? Porque você não tem a igualdade. Nesse caso, a gente tem sinal de maior, não uma igualdade. E no outro exemplo, a mesma coisa. 2x mais 5 é menor ou igual que 10. Portanto, não tem igualdade, logo, não é uma equação. Foi? Então, recapitulando, para você confirmar, eu tenho uma equação ou não tenho? Observa, tem letra? Tem sinal de igual? Se tiver as duas coisas, eu estou falando de uma equação. Bom, se não tiver uma das duas, automaticamente não tem equação para a gente calcular. Então, vamos começar a brincadeira aqui e vamos entender como que funciona a estrutura de uma equação. A gente já sabe o que é uma equação, mas vamos entender como funciona a estrutura, porque dependendo de como é, a gente vai poder classificar de uma forma ou de outra forma. Vamos entender aqui como que funciona. Um exemplo, 5x mais 12 é igual a 3x mais 36. É uma equação? Sim. Por que uma equação? Porque eu consigo identificar facilmente quem é a minha variável e consigo identificar a minha igualdade. É uma equação. Lembrem, a equação ela pode ser separada em membros. O que seriam membros? A gente tem o primeiro membro e a gente tem o segundo membro. Quem é o meu primeiro membro? Se você conseguir observar, o meu primeiro membro é o meu lado esquerdo. No caso para vocês, no lado esquerdo da equação. E o meu segundo membro seria o lado direito. Lembrando que quem separa um membro do outro é a igualdade. Então, nesse caso, eu consigo identificar o primeiro membro e o segundo membro. Lembrando que a equação é sempre um equilíbrio entre os membros. Ou seja, o meu primeiro membro tem que estar equilibrado com o segundo membro. É como se fosse aquele contexto que a gente explica usando a balança lá do feirante. Se você tem aquelas balanças diferentes e você tem um equilíbrio entre os pratos da balança, significa que você tem uma equação. Um prato está igual ao outro prato em peso. Logo, é uma equação que exige equilíbrio entre os dois membros, entre que elas têm. Então, estrutura de equação está definida. Vamos pensar agora aqui. Vamos falar sobre a equação do primeiro grau com uma variável. Vamos lá, começando, que é o básico, né? Bom, o que é? É uma equação em que a variável está elevada somente ao expoente 1 e pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que o a e o b são constantes, ou seja, são números. Bom, atenção porque se você conseguir entender com facilidade esse conteúdo, mais à frente, quando a gente evoluir o nosso conteúdo, evoluir a dificuldade e precisar falar, por exemplo, sobre funções, que é uma matéria de extrema importância, se não for considerado a mais importante do concurso de vocês, a gente tem que estar lembrando que, se você aprender bem a equação do primeiro grau, quando nós formos falar sobre a função do primeiro grau, você vai ter muita coisa que você vai usar. Ou seja, lembrem bem da equação para se dar bem da função, porque a gente vai pegar algumas coisas emprestadas de uma disciplina para outra. Vamos pensar agora como que funcionam os exemplos. Primeiro exemplo, 2x menos 7 é igual a x mais 29. Claramente uma equação do primeiro grau. Por que é do primeiro grau, gente? Observa que o expoente do x é expoente 1. Lembrem, quando a minha letra não tem, entre aspas, o expoente, é porque o expoente que está lá é o expoente 1, como a gente já aprendeu lá naquela aula sobre potenciação. Então, no segundo exemplo, eu tenho 3 que multiplica x menos 4 mais 7 é igual a 98. Observa que esse segundo caso, essa segunda equação, é um pouco diferente da primeira. Por quê? Porque aqui existe uma espécie de distributiva que você vai ter que fazer antes de você realmente calcular e achar o seu resultado para o x. E o nosso terceiro exemplo é um exemplo mais complicado, onde a gente consegue observar que é uma equação do primeiro grau fracionária.
Logo, essa daqui dá bem mais trabalho para encontrar uma resolução lá no contexto de uma questão da prova da ESA ou da EAR. Vamos lembrar agora como que funciona as resoluções. E vamos lembrar do conjunto universo. A gente já falou sobre o conjunto universo lá na aula sobre conjuntos, porém, a gente tem que sempre puxar a memória para ser utilizado aqui. Então, o que é o conjunto universo? É um conjunto que contém todos os valores que podem satisfazer a equação e indica-se pela letra U. Ou seja, lembrem que a gente já conversou sobre isso. Universo por quê? Porque se você tem um contexto de números naturais, você precisa lembrar quem são os números naturais. Se eu tiver um outro contexto e mudar o meu universo para usar outro tipo de número, obviamente os elementos daquele conjunto são diferentes. Então, vamos lembrar aí quem são esses conjuntos que nós já sabemos. Vamos lá, porque são esses que a gente não pode esquecer jamais. Nós temos os naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, nós temos também o conjunto dos números irracionais e, por último, e não menos importante, a gente tem o conjunto dos números reais. Antes que alguém pergunte, professor, agora eu estou observando que no conjunto dos irracionais, eu estou utilizando aqui um Q barra, um barra em cima. Ué, mas eu aprendi que era com letra I. Então, calma, não fica desesperado, porque dependendo do livro que você estiver utilizando, óbvio, se você estiver utilizando um livro específico, essa disciplina ela vai ser representada de uma forma, porém, se você estiver encarando um livro que necessita para o edital previsto, observa que o conjunto dos irracionais ele pode surgir de duas formas. Ou vai ser representado pela letra I, ou ele vai ser representado como Q barra. Lembrando que Q barra significa não racional. Se você usar lógica, o que significa não racional? Significa, obviamente, irracional. E aí, encaixa bonitinho com o nome do conjunto. Beleza? É só uma orientação para caso você encontre em alguma questão o Q barra, não se assustem, significa irracional. Beleza? Então, esses são os conjuntos, porém, vamos começar a falar sobre raízes da equação. Bom, o que é uma raiz ou solução? É um número que satisfaz a equação, ou seja, transforma uma sentença aberta em uma sentença verdadeira. Observa o meu exemplo. Sendo o meu universo 0, 1 e 2, determine a raiz da equação x mais 9 igual a 11. É óbvio que esse exemplo aqui é absurdamente fácil, mas é só para você entender porque, dependendo do seu universo, você vai ter um resultado ou, às vezes, você não tem resultado. Lembra que a gente aprendeu que quando um conjunto não tem nenhum resultado, ou seja, não tem nenhum elemento, significa que o conjunto é um conjunto vazio. Ou seja, pode acontecer de a sua solução para a equação ser solução vazia. Então não se assuste se acontecer esse caso. Bom, observa comigo. Eu tenho três possibilidades para testar. Ou vai ser o 0, ou 1, ou 2. A gente tem que verificar qual é, desses três valores, o número que vai tornar essa sentença verdadeira. Ou, caso nenhuma das três sejam soluções, a solução é vazia. Obviamente, você já calculou na sua cabeça, sabe muito bem quem é o nosso resultado. Mas vamos lá exemplificar. Por quê? Se você utilizar o 0, x igual a 0, você vai ter 0 mais 9. E 0 mais 9 não dá 11. Portanto, a minha primeiro resultado dá falso. No segundo caso, se eu tiver x igual a 1, eu vou ter 1 mais 9, que também não vai dar 11, portanto, também é falso. E, obviamente, a gente sabe que se utilizarmos o 2 mais 9 vai dar 11, portanto, vai tornar a sentença verdadeira. Se você encontrou verdadeiro, significa que essa é a solução para a sua equação. Portanto, logo, a raiz dessa equação é 2, pois o 2 satisfaz a equação, ou seja, transforma a sentença aberta, x mais 9 igual a 11, em uma sentença que é uma verdade. Bom, obviamente, esse exemplo aqui é um exemplo bem primário do que a gente vai precisar.
mas obviamente não dá para desmerecer essa parte, porque ela é fundamental para outra em seguida. Vamos lá, avançando então, vamos falar agora sobre como resolver a questão. E a pergunta aqui é uma resolução bem breve. A pergunta é: um feirante tem na sua balança uma penca de bananas e 2 pesos de 1 quilo. Em um dos pratos e no outro prato há 5 pesos de 1 quilo. Qual é o peso da penca de bananas? Bom, observa que esse exemplo contextualizado foge um pouco daquela forma matemática descarada que a gente está acostumado. Aqui a gente tem que ter aquela interpretação anterior, o cálculo. Então, vamos entender. Nesse caso, se você percebeu, eu estou falando claramente daquela balança do feirante que eu falei para vocês. E vamos entender. Eu tenho 2 pratos. Eu tenho prato 1 e prato 2. O que tem no primeiro prato? Vamos desenhar aqui para vocês literalmente. Suponha aqui a minha balança. Sendo que nessa balança, o que eu coloquei no primeiro prato? Se você entender o contexto, o primeiro prato vai ter uma penca de bananas e 2 pesos de 1 quilo. Bom, e agora? No segundo prato, o que tem? Se você entendeu, ó, no outro prato, há 5 pesos de 1 quilo. Portanto, eu tenho 5 pesos de 1 quilo. E a pergunta é, qual é o peso da penca de bananas? Observa comigo. Se você quer saber o peso da penca de bananas que está aqui, o que você tem que fazer? Você vai ter que remover esses 2 pesos que estão aqui, né? Para ficar sozinho a penca de bananas. Só que aí lembra, a equação é um equilíbrio entre os 2 membros. Ou seja, tudo que tu fizer em um membro, você precisa fazer no outro. Portanto, se você remover 2 pesos de um lado, a gente obrigatoriamente tem que remover 2 pesos também do outro prato. Então, observa como que fica a parte de resolução. Aqui está a nossa balança. Removendo os nossos pesos, eu tenho que a banana sozinha, ela vai ser com um peso de 3 quilos. Por que 3 quilos? Porque eu tenho 3 pesos de 1 quilo. Ou seja, já consegui resolver a equação e observa, mesmo sem utilizar aquela noção de escrita, de fazer a equação que a gente está habituado. Porém, vai ter sempre aquele que vai falar, fala sério, eu vou ficar desenhando na hora da prova, não tem sentido. Vamos trazer para o contexto matemático. Então, vamos entender a mesma coisa, agora utilizando o contexto matemático. Observa o que foi falado. Eu tenho agora que a banana tem peso X. Eu não sei quanto a banana pesa, mas eu ainda tenho que no primeiro prato eu tenho 2 pesos de 1 quilo. Então, 2 vezes 1. E na outra balança, no outro prato da balança, eu tenho 5 pesos também de 1 quilo. Bom, é uma equação ridícula, obviamente, do primeiro grau. Fazendo a resolução, 2 vezes 1, 5 vezes 1. Vou chegar à conclusão que eu vou ter, ó, x mais 2 igual a 5. Lembrando, o 2 a gente vai alterar para o outro membro, é um método prático, né, que a gente costuma usar. Ou seja, o método prático que a gente está careca de usar é, toda vez que você trocar um número para o outro membro, a gente vai inverter a operação que está sendo feita. Ou seja, se está sendo multiplicação, por outro lado vira divisão. Se está sendo divisão, vira multiplicação. Se é uma adição, vira subtração. E se é uma subtração, vira uma adição. Ainda tem o caso da potência, que se torna uma raiz, ou o contrário, a raiz que se torna potência. Ou seja, a gente sempre vai esbarrar naquele tradicional cálculo algébrico, lembrando que as operações matemáticas vão aparecer nesse contexto. Observa que o resultado foi o mesmo do contexto que nós fizemos antes, utilizando o desenho. A banana continua pesando os 3 quilos que a gente já sabia usando a imagem. Foi? Então, observem aqui, gente. A resolução do primeiro grau é bananada, é tosca de fácil. Mas, obviamente, a gente vai ter que aumentar essa dificuldade. Vamos lá. Eu tenho aqui resolução do primeiro grau. Primeiro caso, quando os coeficientes são números inteiros. O que significa isso? Olha para o nosso exemplo. 5x menos 1 é igual a 19. É uma equação bananada, a mais simples que nós temos. Qual é o contexto que a gente está careca de fazer? A gente separa, a gente deixa no primeiro membro os valores que existem incógnitas,
Ou seja, quem tem letra vai para um lado e quem não possui letra, a gente troca para o outro membro. Lembrando que troquei de membro, troquei também a operação. Positivo vira negativo e vice-versa. Aqui, obviamente, o menos 1 alterou de lado e virou positivo, 19 mais 1, 19 mais 1. Eu sei que vai dar 20, 20 eu vou dividir por 5 e vai me dar o valor x igual a 4. E observa, além do x igual a 4, a gente vai ter que, a partir de agora, observar que sempre é necessário você escrever no final o conjunto solução. O que é conjunto solução? A solução é o valor que você achou após o teste. Ou seja, eu estou garantindo que a resolução dessa equação, a solução dela tem que ser 4. Por enquanto, você vai falar que é redundante, estou fazendo a mesma coisa, só que depois vocês vão entender os porquês. Porque quando a gente começar a falar de outro tipo, vocês vão perceber que às vezes vocês vão fazer o cálculo, mas ele não vai entrar na sua solução. Então, observa comigo mais um exemplo. Se eu tivesse 3x mais 3 é igual a 8 mais 5x, trazendo aquela resolução. Troquei letras de lado, mandei os números para o outro, vou passar o 5x para o outro lado, vira menos 5x. Vou passar o 3 para o outro lado, vai se tornar menos 3. Vou fazer 3 menos 5 e vou fazer 8 menos 3. Resultado vai bater aqui, vai dar menos 2x igual a 5. Passei o menos 2 dividindo, observa, o menos 2, quando eu mudar de lado, ele vai manter o sinal de menos. Por que eu não alterei? Porque a multiplicação e a divisão, você não altera sinal. Você passa da mesma forma. Se for menos 2x, o menos 2 vem para cá. Aí você vai falar, mas cadê o sinal de menos? O menos está aqui do lado. Não importa onde você vai colocar o sinal de menos, contanto que tu não esqueça dele. Ou seja, a minha solução é menos 5 meios. Foi esse o primeiro caso, é o caso genérico, o caso fácil. Vamos partir para o segundo caso. Segundo caso, quando a equação possui outras operações, entre aspas, prioritárias. O que significa isso? Observa agora que eu tenho esse exemplo. 3 que multiplica x menos 1 mais 5 é igual a 2 que multiplica x mais 1. E aí, por que esse caso é diferente? Porque aqui a gente não consegue fazer tudo de imediato. A gente não consegue separar os elementos, os números das letras, como vocês gostam de falar. Não dá para fazer isso daqui. A gente vai ter que, antes disso tudo, praticar essa distributiva. E aí vamos lembrar o que funciona a distributiva? Observa, 3 que multiplica x, 3 que multiplica menos 1. A mesma coisa no segundo membro, 2 que multiplica x, 2 que multiplica 1. E vou chegar a essa solução, onde eu vou achar 3x menos 3 mais 5 é igual a 2x mais 2. E daí a gente transforma a equação, que é do segundo caso, no mesmo caso do primeiro que nós fizemos. Ou seja, a partir daqui é o procedimento básico. Letras para um lado, números para o outro. Lembrando que você altera elementos de membro, altera o sinal, se não for multiplicação nem divisão. Então, contexto, fazendo nossa resolução, x igual a 2. Não esquece, se você achou o valor de x, não esquece que vai ter que colocar também solução. Beleza? Então, o segundo caso é esse. Avançando para o nosso próximo exemplo, 7 menos 7 que multiplica x menos 1 igual a 2x. Mesmo processo. Vamos multiplicar aqui, ó. Menos 7, atenção para o sinal. Menos 7 vezes x, menos 7 vezes menos 1. Observa que regra de sinal é uma coisa que vai ter e muito no contexto de equação. E aí, chegamos à solução que vai dar, ó, cadê? Solução aqui, ó, x igual a 14 nonos, solução igual a 14 nonos. Esse é o segundo caso, é bem similar ao primeiro, porém, a gente vai ter uma distributiva a ser feita antes de achar a solução para aquela equação. Ou seja, também é bananada, é fácil. E aí, vamos lá para o nosso terceiro caso. É o caso mais complicado, porque agora é quando a equação é fracionária. E aí, quando é fracionária, a gente tem um problema. Vamos lá. Eu tenho agora x meios menos x menos 3 dividido por 4 é igual a 1 menos 2x menos 1 sobre 3. É um contexto bem maior de interpretação. Mas, vamos lembrar, eu estou trabalhando com frações. A gente já sabe que quando a gente está fazendo operação com fração,
a gente sempre vai observar quem são os denominadores, ou seja, quem são os números que estão embaixo. Eles são iguais? Se eles não forem iguais, qual é a técnica que a gente geralmente usa? A gente vai usar aqui o bendito do MMC. Ou seja, a gente vai ter que calcular o MMC de todos os denominadores. Quem são esses denominadores? Eu tenho o denominador 2, denominador 4, o denominador 3, e aqui embaixo desse 1, que não está em forma de fração, tem o denominador 1. E aí, fazendo esse MMC, eu vou chegar à solução que o MMC de 2, 4, 3 é 12. O que a gente faz agora com esse 12? A gente vai construir novas frações, todas com o denominador 12, nos dois membros da equação. E aí, vamos chegar a essa conclusão aqui. Bom, o 12 eu coloquei aqui embaixo dos dois membros. O que a gente vai fazer agora? Aquela básica que a gente aprendeu na época da escola. O resultado do seu MMC, você vai pegar, vai dividir pelo denominador e vai multiplicar o resultado pelo numerador. Ou seja, divide por quem está embaixo e multiplica por quem está em cima. Vamos lá entender como funciona. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. 6 vezes x, 6x. Resolvido. E agora? 12 dividido por 4 dá 3. Mas atenção, eu não peguei o 3 e saí multiplicando direto. Eu construí aqui uma distributiva. Por que é interessante você fazer isso? Para você não inventar a moda de querer resolver de cabeça algo que no meio do caminho você vai esquecer de alguma operação. Ah, mas eu vou escrever mais. É melhor você escrever uma linha a mais do seu cálculo e achar o gabarito correto do que inventar de fazer de cabeça e errar o gabarito no final. Então faça sempre desse jeito para você economizar e acertar a sua questão. Vamos lá então, 12 dividido por 1, que está aqui embaixo, dá 12, e 12 vezes 1 dá 12. Matamos. E nosso último, 12 dividido por 3, vai dar 4, multiplica 4 por os dois caras que está lá em cima. Portanto, criei outra distributiva, como eu tinha falado para vocês. Agora, observa uma coisa. Nos dois membros da equação, o primeiro membro e o segundo membro, eu tenho 12 no denominador. O que significa isso? Você vai simplesmente ignorar eles. Você vai eliminá-los. Ou seja, sobra só o que está lá em cima. E aí, eu vou chegar aqui, só sobrou a parte de cima. Só os numeradores. E agora, o que a gente faz? Agora, você transformou o terceiro caso no segundo caso. E a partir daqui, é só fazer distributiva e achar o resultado para a sua equação. Chegamos à conclusão que, vamos fazer nosso cálculo, o x vai dar 7/11. Portanto, a minha solução vai dar 7/11 também. Foi. Esse aqui, obviamente, é um caso mais complexo. Obviamente, a gente tem que dominar a parte de cálculo algébrico fracionário, lembrando que fração é o conteúdo considerado da aritmética e bem básico, que você tem que, com toda certeza, lembrar de todas as regras de operações. Beleza? Bateu dúvida? Volta aí no seu material, na sua apostila, tem conteúdo aí sobre fração, sempre refaça ele para ter uma prática em cima desse conteúdo. Beleza? E aí finalizamos a parte da equação do primeiro grau. Vamos falar da inequação do primeiro grau. O que significa isso? Vamos lá. Inequação é toda sentença aberta expressa por desigualdade. Assim, as expressões são separadas pelos sinais maior, menor, maior igual e menor igual. Bom, resumindo, a gente não falou para vocês que a equação do primeiro grau tem que ter letra e sinal de igual? E no caso das inequações, o que nós precisamos? Nós precisamos de ter uma letra e uma desigualdade. E quem são essas desigualdades? São justamente esses símbolos maior, menor, maior, igual e menor ou igual. Observa aqui, vamos mostrar os exemplos para vocês. Eu tenho aqui 4 exemplos, são 4 inequações. Eu tenho, por exemplo, 3x mais 10 menor do que 200. Observa que eu tenho minha letra e tenho minha desigualdade. Agora, na prática, o que a gente vai fazer? O procedimento de resolução
é similar ao processo da equação. Observa que eu falei similar, eu não falei igual. Por que eu não falei igual? Porque existem detalhes que a gente não pode dar mole. E vamos observar quem são esses detalhes. Vamos lá, resolução. Resolver uma equação é determinar as suas raízes, ou seja, encontrar o conjunto verdade a partir de um conjunto universo dado. Observa, aqui ele falou conjunto verdade. O que significa conjunto verdade? Conjunto verdade é a mesma coisa que conjunto solução. Ou seja, a gente não pode se assustar com os nomes verdade, solução, raízes. É tudo a mesma coisa. Não se assustem com o nome. E aí, beleza. Vamos ver os nossos exemplos. Exemplo, eu tenho aqui, ó, x mais 3 é menor do que 6, sendo que, nesse caso, o meu universo são só números naturais. Vamos fazer a nossa resolução. Bom, x mais 3 é menor do que 6. Ou seja, eu posso pegar esse 3 e trocar de lado, mandando para o outro lado da inequação, do outro membro da inequação, vai ficar negativo. E 6 menos 3 vai dar x menor do que 3. Só que aí eu pergunto, o x menor do que 3. Beleza, mas quem é a minha solução? Agora você tem que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho que o x é menor do que 3, mas os números têm que ser naturais. Ou seja, quem são os naturais que são menores do que 3? E quem é a minha resposta? A solução vai ser 0, 1 e 2. Nesse caso, observa que nós temos 3 possíveis soluções, ou 0, ou 1, ou 2. Lembrando que só tivemos 3 soluções porque eu estou delimitando o universo, eu estou explicando que o universo é natural. Ou seja, eu não posso falar que, por exemplo, quantos números menores do que 3 existem? Números menores do que 3 são infinitos, mas números naturais menores do que 3 são só esses 3. Foi? Então, atenção para qual é o universo que está sendo solicitado para aquela questão. Beleza? E aí, vamos para o segundo caso. Observa aqui. Eu tenho 2 que multiplica x menos 3 menor ou igual que 2 que multiplica 2x menos 1. Observa, nesse caso, o universo são os números racionais. Quem são os racionais? Lembra, os números racionais são todos os números que você consegue escrever em forma de fração. Ou seja, são infinitos números e, além disso, a gente tem que tomar cuidado agora como vai ser feita a sua resposta. Observa, primeiro, distributiva, 2 vezes x, 2 vezes menos 3, 2x menos 6. E agora, 2 que multiplica 2x menos 1, distributiva, 2 que multiplica 2x, 4x, 2 que multiplica menos 1, dá menos 2. A partir daqui, é aquele procedimento básico, né? Alterar os elementos para os membros, lembrando que alterar de lado altera o sinal. Atenção, a gente tem que tomar cuidado. Um detalhe, o 4 vai virar menos 4, beleza. E o menos 6 vai virar mais 6. Até aqui tranquilo. A questão é, o 2 menos o 4 vai dar menos 2. E o menos 2 mais 6 vai dar 4. Porém, aí que está o X da questão. Observe que na inequação, em hipótese alguma, o primeiro membro pode ser negativo. Se você observou que está negativo no primeiro membro, vamos multiplicar por menos 1, obrigatoriamente. E agora, tudo que multiplica por menos 1 altera o sinal, inclusive a desigualdade. Ou seja, o que era maior se torna menor e vice-versa. Nesse caso, menos 2x menor ou igual que 4 vai virar 2x maior do que menos 4. Agora que eu já tirei o sinal de negativo do primeiro membro, vou passar o 2 dividindo. Menos 4 dividido por 2. Resultado, x é menor do que 2. Perdão, maior ou igual que 2. Mas observa que na solução, eu não escrevi uma solução numérica, igual eu fiz antes. Por que eu não fiz isso? Porque se você observar, agora tem que escrever a forma mais algébrica. Ou seja, quem é a minha solução? É todo x que pertence aos racionais, tal que o x tem que ser maior ou igual do que o menos 2. E assim que vai estar o seu gabarito lá na hora que você tiver uma alternativa na questão. Foi?
Beleza. Então, aqui na equação do primeiro grau foi matamos. Agora a equação do segundo grau. Observe comigo, gente. Se tem aquela matéria que todo mundo tem a obrigação moral de finalizar o ensino médio e lembrar, é a equação do segundo grau. E não tem como fugir. Equação do segundo grau, observa comigo aqui. Quem é? Chama-se de equação do segundo grau na variável x, toda expressão matemática da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, o A, o B e o C são números quaisquer, sendo que o A não pode ser zero, pois x² seria eliminado, se tornando uma equação do primeiro grau, e não é o que interessa pra gente. Bom, aqui vou dar aquela acelerada de leve, né? Porque lembrando que essa matéria aqui você tem que dominar, mas vamos lá lembrar o básico da coisa, é claro. Lembra que o coeficiente, o número A fica junto com o x², o B fica junto com o x, e o C é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não fica acompanhado de nenhuma letra. E então, vamos ver alguns casos para você observar. Exemplos, eu tenho x² mais 6x menos 6. O A vale 1, o B 6, o C menos 6. Bem básico, como a gente já está acostumado. E nosso outro exemplo, 3 meio x² mais 9 sextos x menos 1 sétimo. Portanto, o A 3 meios, o B 9 sextos, o C menos 1 sétimo. Ou seja, isso daqui, molezinha, todo mundo lembra, ou espero que lembrem bem, como que a gente tem que fazer. Bom, só que aí tem a questão. Quando você fala de equação do segundo grau, a maioria já pensa, vou usar a equação do segundo grau, então tem que usar a fórmula de Bhaskara, correto? Não. Depende de como é a sua equação. Se a sua equação é incompleta, você não precisa necessariamente utilizar a equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Lembra que, para quem lembra aí como que funciona, a equação usando a fórmula de Bhaskara tem um cálculo relativamente extenso. E aí, gente, vamos tentar economizar o tempo. Vamos entender o processo. Primeiro caso, quando tiver a equação na forma ax² mais bx igual a zero, o que aconteceu? O c sumiu. Ou seja, a equação está incompleta porque não tem o c. Vamos ver alguns exemplos. Observa o meu exemplo. Eu tenho x² mais 5x igual a zero. Não tenho c. Observa, o meu A é 1 e o meu B é 5. Como que a gente acha a solução para esses casos? A gente vai fazer o que nós chamamos de colocar o termo, o fator comum em evidência. Como que nós fazemos isso? Quem é o número ou letra que a gente tem em comum nos dois monômios? Nesse caso, é o x. Então, se você colocar o x em evidência, o que vai acontecer? Colocando x em evidência, eu vou ter x que multiplica x mais 5. Por quê? Porque se você multiplicar, x vezes x dá x². E x vezes 5 volta a ser o 5x que estava lá em cima. Ou seja, a gente fatorou a equação do segundo grau. E daí, o que a gente pode fazer? Observa que eu tenho o x que está fora do parênteses e eu tenho o x mais 5 que está dentro do parênteses. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar. Qual é o procedimento, então? Quem está fora do parênteses, você vai igualar com 0, e depois, quem está dentro do parênteses, você vai igualar com 0 também. Vamos lá, como que funciona isso? Eu vou ter, observa, quem está fora do parênteses? X. Então, o x tem que ser igual a 0. X igual a 0. Pronto, já achei um resultado para o x. E agora, quem está dentro do parênteses? X mais 5. O que eu tenho que fazer? X mais 5 também tem que ser igual a 0. Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Passei o 5 para o outro lado, vira menos 5. E aí, observe, quem são os valores que a gente achou para o x? Nós achamos o 0 e o menos 5. Então, quem é a minha solução? Solução menos 5 e 0. Detalhe, a equação ela não é de segundo grau. Se a equação é de segundo grau, significa que ela tem duas respostas no máximo. O que significa isso? Vão ter equações que não vão ter raízes, vão ter equações que vão ter uma apenas, e vão ter equações de segundo grau que vão ter duas soluções. Meu exemplo aqui, o menos 5 e 0. Vamos ver outro exemplo? Então, nesse caso, eu tenho, vamos avançar, 5x² menos 2x igual a 0. Coloca x em evidência. Se eu colocar x em evidência, dentro do parênteses fica 5x menos 2. Procedimento.
Quem está fora igual a zero, quem está dentro igual a zero. Bom, achei aqui qual a solução. X igual a zero, x igual a 2 quintos. Duas soluções, 0 e 2 quintos. Então, qual é a minha dica? Se a equação é incompleta e você observou que não tem C, automaticamente eu posso afirmar que uma das soluções, com toda certeza, é o zero. A outra solução que vai alterar. Então, observa. No primeiro exemplo, menos 5 de zero, tem zero. No segundo exemplo, 0 e 2 quintos, também tem zero. E aí, beleza. Agora, vamos lá, avançar para a segunda parte que fala da equação na forma ax² mais c igual a zero. Observa comigo. Nesse caso, ax² mais c igual a zero, eu não tenho b. Como não tiver o b, o que tu vai fazer? Vamos lá. Avançando aqui. Ok. Se ax² menos 28 é igual a zero, não tenho c. Qual é o procedimento? Letras, números. E agora? Passei o menos 28 para o outro lado, fica positivo. Passei o 7 dividindo, 28 por 7 dá 4. Agora lembra, quadrado passa para o outro lado, vira mais ou menos a raiz. E qual é a raiz do 4? A raiz do 4 é 2. Aí a solução. Solução, menos 2 e mais 2. Então, vamos ver outro exemplo, só para afirmar um negócio para vocês. Olha para cá, meu outro exemplo já resolvido, eu tenho 3x² menos 48 igual a zero. Fazendo o mesmo procedimento, eu vou chegar à conclusão que vai dar raiz de 16 e vai dar mais ou menos 4. Solução, menos 4 e mais 4. O que significa isso? Vamos lembrar agora que se eu tiver menos 4 e 4, eu vou observar que quando você não tiver o B, a sua solução vão ser sempre dois valores que são simétricos, ou seja, resultados opostos. Menos 4 mais 4, menos 2 mais 2, e assim por diante. Sempre vão dar raízes opostas umas à outra. E aí, o terceiro caso é o caso mais idiota, que a gente não tem que fazer cálculo. Por quê? Quando eu só tiver ax² igual a zero, não tem que fazer cálculo, porque se não tem o B e não tem o C, a sua solução só pode ser zero. Não tem outra solução além dessa. Lembra que esses casos aqui são para equações incompletas. E, obviamente, para finalizar, vamos falar do outro caso. Cadê? Aqui a gente já tinha falado. A equação completa, que a gente já está careca de saber. A gente utiliza aí bastante da fórmula de Bhaskara, porém, sempre vai ter aquele que está mais safo e vai falar que vai resolver usando soma e produto. É proibido? Não. Mas lembra que para você utilizar da soma e produto na equação do segundo grau, você tem que ter uma bagagem necessária de matemática que muitas vezes a gente acaba esquecendo conforme a gente vai evoluindo nas séries. Então não vamos dar mole para a equação do segundo grau. É bem tranquilo ainda. Bom, fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e não podemos esquecer da fórmula do delta, que é b² menos 4ac. Essas duas a gente sabe que se complementam, e além disso, a gente tem três tipos para finalizar a nossa aula. Então, nós temos primeiro caso, quando o nosso delta dá um número maior do que zero, a gente tem duas raízes reais diferentes. Quando nós tivermos o delta literalmente igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. E por último, quando o delta dá menor do que zero, ou seja, o delta de um número negativo, significa que não tem solução real. E aí vamos ver os três exemplos. Nesse caso, primeiro exemplo. Eu tenho aqui x² menos 10x mais 9 igual a zero. Bom, apliquei a fórmula de Bhaskara. Ó, o delta está aqui dentro. Ó, o delta deu 64. Lembra? Delta é 64, é maior do que zero. Se é maior do que zero, significa o quê? Significa que você vai ter duas respostas diferentes. Então, quem são as minhas respostas? No caso aqui, ó, vai dar 1 e 9. Duas respostas diferentes, porque o delta deu maior do que zero. No segundo exemplo, eu tenho, quando o delta é igual a zero, literalmente, observa, x² menos 6x mais 9 igual a zero. Observa que o delta aqui, ó, dentro da raiz, perdão, vai dar zero. E qual é a afirmação?
Quando o delta dá zero, a gente pode afirmar que você vai possuir duas soluções reais iguais. E aí, ó, solução 3, 3. Deu igual. Portanto, minha solução é apenas o 3. E o terceiro caso, a gente tem onde o delta dá menor do que zero, que é o caso que mais tranquilo. Por quê? Porque você vai fazer seu cálculo, você vai observar que seu delta vai dar um número negativo. Galera, deu delta negativo, não tem como calcular com um número real. E aí a gente afirma que não existe raiz real. Se não existe raiz, qual é a solução? A solução fica vazia. Não tem solução. E quando não tem solução, não tem elemento, a gente já sabe que o nome que recebe é conjunto vazio. Beleza? Então, a gente vai deixar aqui para a nossa próxima aula a explicação do conjunto dos números, das equações irracionais e das equações biquadradas, ok? Porque elas são dois tipos de equações que levam mais tempo para se resolver e a gente, inclusive, deixa para resolver as nossas questões aí para o nosso próximo contexto de aula, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui. Lembrem que a gente vai deixar para vocês lá na plataforma do Classroom a lista de questões para vocês praticarem isso que foi falado. Não se assustem, porque lá na lista, inclusive, vão ter questões sobre equações irracionais e biquadradas. Porém, essa parte, como eu deixei para a próxima aula, a gente vai e resolve depois. Beleza? Então, no mais é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a resolução, vocês entrem em contato. A gente responde da melhor forma possível. No mais é isso, galera. Então, se cuidem. Bom estudo aí para todo mundo e se cuidem, galera.